Olá, essa é a apresentação do trabalho de inteligência artificial, o trabalho final, feito pelos alunos Victor Cortez e Matheus Estevão, ministrado pelo professor Marcelo Augusto. O nosso trabalho utiliza redes neurais profundas e um conceito chamado redes convolutivas para fazer um classificador de imagens. Tá? Esse aqui é o nosso arquivo principal que vai rodar nosso modelo vai testar nossa saída, e este é o nosso modelo de rede. Inicialmente, gostaria de falar que nós utilizamos a biblioteca Keras para fazer Deep Learning com Python. Essa biblioteca ela é muito fácil, porque ela já encapsula diversos aspectos de duas bibliotecas muito poderosas, três na verdade, né? A TensorFlow do Google, Theano e CNTK. Confesso que eu não conheço muito bem a CNTK Backend. Ele utiliza as funções de processamento já disponíveis na TensorFlow e é bem fácil utilizar isso aqui. Ele tem alguns exemplos aqui em 30 segundos você faz uma rede neural. E partindo para o código, primeiramente dizer que esse computador aqui não foi o que treinou a rede, é bem pesada e ele não tem capacidade suficiente para treinar. Então o Victor realizou o treinamento num Core i7 com placa de vídeo, e aí isso acelerou bastante o cálculo. E depois nós colocamos todos os nossos modelos treinados e os pesos em arquivos que a gente pode carregar em outra máquina. Então aqui, esse aqui é a especificação da rede. Vamos dar uma passada por ela. Tem poucas linhas. A gente vai utilizar também, esqueci de falar, o banco de dados Cypher10, que é um banco de dados de imagens que possui 60 mil imagens de 32 por 32, organizadas em 10 classes. Então essas aqui são as classes: avião, automóveis, pássaros, gatos, tarará. E nós vamos utilizar apenas caminhão, barco, automóvel e avião para fazer a nossa classificação. Apenas 4 classes dessas. Começamos aqui então o nosso arquivo carregando o banco de dados, o banco de imagens. Carregamos também o model. O model é a responsável por juntar todas as nossas camadas e produzir os nossos resultados. Aqui mais alguns imports. Utilizamos a NumPy para fazer uma otimização de cálculos. Vamos lá. Inicialmente a gente utilizou um batch de tamanho 32, né? Então nós consideramos 32 imagens de treinamento a cada iteração, né? 15 épocas apenas. Essas 15 épocas levaram algumas horas para serem treinadas devido à quantidade de imagens e também à quantidade de processamento requerido. Kernel size. Bom, uma rede convolutiva é uma rede que realiza convoluções, ou seja, filtragens sobre as suas camadas de entrada, para que, dado todos os pixels, as entradas não fiquem muito grandes na rede e ela não consiga processar. Então ele realiza N convoluções de tamanho 3x3, N filtragens com matrizes 3x3 nas matrizes de 32x32, reduzindo o tamanho dos nossos dados e possibilitando extrair características principais daqueles arquivos e passar para as outras camadas, diminuindo o processamento. Pool size. Além da camada de convolução para realizar uma filtragem, nós temos essa camada de pool, que realiza ele retira dados excessivos dos resultados produzidos pelas camadas convolutivas. Nesse caso nós estamos utilizando matrizes 2x2 que pegam todos os resultados da saída convolutiva, faz uma matriz 2x2 com os principais resultados que tem lá, o valor máximo de cada campo, então a média dos valores, e passa para a próxima camada. A primeira camada convolutiva, primeira camada profunda, tem 32 kernels de convolução, né? Então ela realiza 32 convoluções sobre as nossas imagens.
A segunda realiza 64. Para que, devido à nossa quantidade de dados, 15 épocas, e a gente ter reduzido um pouquinho a quantidade de dados, a gente tem uma acurácia um pouco comprometida. Então, a gente utiliza um conceito chamado dropout, que seria apagar uma parte das entradas, desligar alguns dos neurônios, né, com alguma probabilidade. Então, tem 0,25% de probabilidade de desligar alguns neurônios na primeira camada, 0,5% na segunda, e aí a gente pega essas duas camadas, o resultado delas, e coloca numa camada completamente conectada, uma camada densa. Essa é uma camada comum de MLP e ela possui 512 neurônios. Aqui embaixo, nós carregamos os nossos valores de treinamento e os nossos valores de teste a partir do banco de dados CIFAR10. Criamos aqui listas vazias para colocar nossos dados dentro. E aí nós separamos apenas 4 classes, a classe 0, a classe 1, 8 e 9, que correspondem respectivamente a aviões, automóveis, barcos e caminhões. Tá aqui. Nós separamos os dados de treinamento e os dados de teste. E aí transformamos isso aqui em array, tá? Vamos precisar trabalhar com isso aqui em array otimizado, por isso utilizamos a NumPy. E aqui embaixo nós definimos quem é o nosso Y de treinamento e quem é o Y de teste. O Y é a saída da nossa rede, tá? Essa seria a parte supervisionada, onde nós temos os dados Y que a gente selecionou para treinamento e o número de classes, que são 4, e o número de dados que a gente selecionou para teste e as classes. Então a gente começa fazendo uma entrada que tem o tamanho definido por altura e largura da imagem com profundidade definida lá em cima, são 3 camadas. A camada convolutiva 1 recebe 32 kernels de convolução, como a gente já havia definido aqui, 32 kernels de convolução, com o tamanho de kernel definido, então seria 3 por 3, mantendo o mesmo tamanho, um padding, manter as entradas do mesmo tamanho, porque a convolução ela vai remover algumas linhas e nós queremos que fiquem todas iguais para que a próxima camada não tenha problemas de perda de dados. E a função de ativação é ReLU, é uma Rectifier Linear Unity, unidade retificadora linear. Ela seleciona valores máximos entre 0 e algum valor sobre uma reta. Valores negativos mostram como 0. Isso ser realizado para a entrada que a gente definiu aqui. A camada convolutiva 2 segue o mesmo padrão. E aí a gente realiza o primeiro pool, né, max pooling. Ou seja, essa classe aqui, max pooling, vai dizer que a gente vai pegar o valor máximo de cada convolução que sai da nossa camada convolutiva 1. De tamanho 2 por 2, essas saídas da camada de pooling agora. E aí a gente realiza um dropout, ou seja, a gente desliga alguns neurônios com certa probabilidade. Realizamos a convolução na segunda camada. São 4 camadas de convolução aqui. Não são 2 não, desculpa, são 4 camadas de convolução. Realizamos o max pooling, dropout, e aí a gente vai lá e joga tudo na camada escondida, tá? Na nossa camada oculta, que tem 512 neurônios. Realizamos um dropout também, e aí a nossa saída recebe novamente uma segunda camada com mais neurônios completamente conectados, e a função de ativação é a softmax. Aqui embaixo a gente cria um modelo, tá? O model é o cara que junta todas as nossas camadas para realizar o processamento, dizendo que as entradas recebem INP e outputs out, né? Então aqui é a nossa saída e a nossa entrada foi definida aqui em cima. E compilamos a nossa camada, tá? Nós compilamos a camada com esse tipo de função de avaliação, né? Função de perda. A gente vai analisar por entropia, a cross-entropia de categorias. Poderia ser binário se nosso resultado
fosse apenas ou uma classe ou outra aqui, mas como nós temos N classes, a gente utiliza esse categórico. Esse otimizador é uma otimização, essa função aqui é uma otimização do gradiente descendente e métricas como acurácia. Vamos medir a acurácia do nosso método. Aqui em loss, em categorical cross entropy, nós poderíamos colocar, por exemplo, o RMS. Tá? Mas a gente escolheu aqui esse método. Por fim, a gente vai treinar a nossa rede com os nossos dados de treinamento, de entrada e de saída, o tamanho do nosso batch, 32, por um número de épocas definido. Esse verbose aqui é para mostrar o processo de treinamento, o passo a passo. E uma quebra de 10% nos valores. Por fim, a gente analisa os resultados aqui, a acurácia da nossa rede. E aí vem a parte principal. Nós pegamos esse modelo e escrevemos para um arquivo JSON. Tá? Nós escrevemos tudo isso que a gente fez do treinamento para o arquivo JSON. E salvamos os pesos. Apenas o modelo pode ser escrito no arquivo JSON. Os pesos treinados precisam ser escritos em outro arquivo com formato H5. Tá? Então a gente vai lá e escreve também. Aqui está o nosso modelo escrito, treinado, né? No arquivo JSON. Não dá para entender tudo aqui, ele está bem compactado para ocupar menos espaço. E aqui estão os nossos pesos treinados. Tá? Eu fiz um arquivo, uma segunda função chamada run, que foi o primeiro arquivo mostrado, que aí ele carrega tudo isso que foi treinado e passa por algumas imagens que a gente definiu. Estou aqui apenas carregando as imagens, as bibliotecas necessárias, e aqui a lista de classes. Então eu tenho a classe barco, carro, caminhão e avião. Essa função escreve um texto na imagem, a gente vai ver isso um pouco para frente, e aqui apenas associa uma saída com uma das classes aqui que a gente já definiu. Carregamos nosso arquivo JSON, tá? JSON file read. Carregamos o nosso model e carregamos nossos pesos. Tá? Aqui a gente lista todos os arquivos do diretório que contém a extensão .png. Nós queremos pegar todas as imagens. Criamos uma lista e adicionamos o nome dos arquivos. Eu vou precisar disso para fazer a escrita do nome na imagem. E aí aqui eu carrego a minha imagem. Tá? Eu passei os nomes das imagens. Tá aqui. Name, append. E aí eu carrego as minhas imagens aqui. Com o tamanho 32 por 32. Aqui já é a primeira filtragem que a gente realiza na imagem. Além das convoluções. Em que ele dá um resize nelas. Aqui são apenas algumas conversões para NumPy, no formato NumPy. E aí a gente utiliza, após isso, a gente pega nossas imagens, né? Tá tudo aqui dentro dessa lista images. E nós fazemos uma previsão para cada uma das imagens que estão contidas dentro da lista image. E aí a gente mostra essa previsão para dizer a que classe ela pertence. E salvamos essa previsão dentro de outra lista. Tá? Isso aqui, eu tirei essa impressão. Em colocar um nome dentro de uma lista novamente. E aqui no fim eu defino um tamanho, porque eu vou querer exibir as imagens nesse tamanho aqui. Mas eu não posso passar esse tamanho de imagem para dentro da minha rede, porque senão iria pesar muito mais. E aí eu simplesmente dou um resize nas imagens. Passo para minha função de escrita e chamo. Tá? Agora eu vou executar o modelo funcionando para a gente ver como ficou. Estou usando um ambiente virtual aqui. Tá? E aí vamos dar uma execução. Run model. Ele vai inicializar o uso do TensorFlow. Demora um pouquinho. E aí está aí nosso resultado. Bom, vamos analisar aqui primeiro a saída aqui. Então nós temos esses arquivos, tá? no nosso diretório, e para cada um deles ele diz a que classe pertence. Então o caminhão pertence à classe 2, carro pertence à classe 1, avião à classe 4, 3, desculpe, e barco à classe 0. Tá? E aqui por fim
Essa aqui foi só uma ordem que ele imprimiu, mas não é a mesma ordem. E aqui a gente tem o nosso resultado. Então, nós temos um barco, um caminhão, carro e o avião. Enfim, esse foi o nosso trabalho. Funcionou corretamente. Para algumas imagens ele ainda dá alguns erros, mas é isso.